A relação entre Abraão e a Igreja. Abraão foi o primeiro amigo de Deus. Compartilhava dos pensamentos divinos. Deus não apenas se revelou para ele, como também compartilhou com ele os próprios planos, tornando conhecidas de Abraão as suas intenções. Não operarei um milagre repentino dos céus, mas me manifestarei por seu intermédio. Esse plano assombroso de Deus deve ter sido muito difícil de compreender para Abraão. Para nós, não é tão difícil entender o fato da salvação pessoal, reconhecer que Deus chegou tão longe a um custo muito alto para nos resgatar em nosso estado de necessidade extrema, quando se trata da questão do propósito divino. No entanto, nossa mente finita não é grande o suficiente para assimilá-lo. Assim, descobrimos aqui que Deus não só se mostrou para Abraão, como também lhe falou com clareza. Explicitou para ele o que faria. Tampouco é fácil esquecer a graça salvadora de Deus a partir do momento em que a recebemos, mas é muito fácil perder de novo a visão do propósito eterno de Deus. Não encontramos dificuldade alguma para perder de vista o que Deus quer que façamos. Uma pequena sobrecarga de trabalho, na verdade, poderíamos dizer em uma pequena sobrecarga de trabalho para Deus, é mais do que capaz de desviar nossos olhos da visão maior. Por isso Deus não só apareceu de novo a Abraão, como também lhe falou de novo. Louvado seja Ele, porque sempre faz isso. Abraão contemplou a visão e, apesar do atraso, obedeceu ao chamado. Deus estava determinado agora que ele não perdesse de vista a esperança do chamado divino. Portanto, em Siquém, Deus lhe apareceu e lhe falou pela segunda vez. Foi uma mensagem breve e direta. A sua descendência darei esta terra. Gênesis 12:7. A promessa falava em terra porque a terra se perderá. Esse era o problema. Até os dias de hoje, o mundo todo está sob o poder do maligno. 1 João 5:19. Agora Deus começava a agir para lidar com o problema. Antes de mais nada, ele estava reivindicando uma terra na qual cumprir a própria vontade. Em segundo lugar, nessa terra ele queria um povo para dar testemunho. Testemunho não é a disseminação daquilo que já pertence ao conhecimento geral. Não damos testemunho do que todo mundo sabe, mas do que poucos conhecem acerca da verdade. Eis o significado de testemunho, e por causa das condições do mundo de então, Deus queria colocar dentro dele testemunhas, uma terra e um povo que lhe fossem próprios. Mais tarde, por meio deles, traria as boas novas de seu governo soberano para a terra inteira e para todas as nações. Ao vermos o chamado de Abraão, percebemos um pouco da responsabilidade da Igreja, pois somos semente de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Gálatas 3:29. Nossa comissão é a mesma que a dele. Límpida comunhão, fiel pregação e belas vidas cristãs não bastam. Deve haver testemunho. A Igreja é um castiçal de ouro, não um vaso ornamental. Tampouco basta que seja de ouro, ela precisa ser um castiçal. A luz de Deus deve brilhar dela. Em Canaã, Abraão passou por 3 testes e construiu 3 altares. Como vimos, o primeiro altar ficava em Siquém, Gênesis 12:7, e o segundo, em Betel. 12:8, 13:4. Em seguida, ele se encaminhou para o sul, rumo ao Egito, pecou e afinal voltou de novo para Betel. O terceiro altar construído por Abraão ficava em Hebrom. 13:18. São esses os 3 pontos especiais de Canaã aos olhos de Deus, cada um deles santificado por um altar. O que eles são? Canaã é, para Deus, um lugar em que não existe um altar não tem utilidade alguma. Eu lhe darei essa terra, Siquém, Betel, Hebrom. É Canaã. Passemos agora a examiná-las mais de perto. O nome Siquém, como dissemos, significa um ombro. Trata-se do lugar de maior força, pois esse é o sentido da palavra ombro, em hebraico. Canaã não é apenas terra de abundância e da doçura do leite e do mel, mas local da força do próprio Deus, local de vitória, do qual inimigos são expulsos e mantidos à distância. Sua força é viva. O poço de Sicar fica em Siquém, figura do poder do Cristo vivo em seu povo. A vida do próprio Senhor se manifesta ali, de onde ninguém vai embora vazio. Mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. João 4:14. Quem está sempre vazio, sempre sedento,
sempre em busca disso ou daquilo, nunca satisfeito, é fraco e de pouca serventia para Deus. O satisfeito, sim, é forte, e Deus fez provisões para que sejamos todos satisfeitos. Oferece-nos tal satisfação em seu Filho que somos capazes de dizer: não quero nada, não necessito de nada para mim mesmo. Isso é força. Não é verdade que nossa maior fraqueza como cristãos vem de dentro, por nos sentirmos insatisfeitos, ou descontentes. Siquém e a terra de Canaã implicam satisfação total e completa, e isso é sinônimo de força. Nem o mundo nem os poderes das trevas conseguem encontrar acesso aqui. Moré, já dissemos, significa um professor, e sugere conhecimento, e conhecimento é o fruto da força. Pois Moré designava um terebinto ou carvalho em Siquém, e a árvore se projeta da terra em que está plantada. O conhecimento vem e é fruto de força e satisfação, não de doutrina. A fragilidade do conhecimento atual está em ele ser mera informação. Sem a força do Senhor a nos satisfazer e produzir conhecimento, não o temos em absoluto. O vaso que Deus quer para a sua obra não é preparado ouvindo montes de coisas, mas vendo e recebendo e sendo satisfeito. Seu entendimento se baseia na vida de Cristo em seu interior, não em informações acerca dele. Temos de tomar cuidado para só repassar às pessoas o que ouvimos. Não importa quão precioso ou profundo seja o ensinamento, não nos cabe o papel de propagadores de informação. Nesse aspecto, gente com boa memória pode ser muito perigosa. Falar sem parar sobre as coisas divinas não levará a nada e pode nos afastar da vontade de Deus. Não há como manter o poder de Deus na terra pelo que ouvimos, mas só pelo que conhecemos dele. A igreja cristã deve ser caracterizada pelo conhecimento que temos em nosso interior. Deus nos livre de um evangelho meramente intelectual. Por que Betel era necessária tanto quanto Siquém? Porque apesar de Siquém, apesar do conhecimento que eles tinham da vida em Cristo e da satisfação que experimentavam com essa vida, os homens ainda eram independentes e individualistas. E Deus não quer um amontoado de coisas, mas uma casa. Ele é um Deus de ordem, e em seu propósito deve haver a ordem do corpo de Cristo. Como filho, Cristo deve estar sobre sua casa, que somos nós, Hebreus 3:6. Há muita coisa no mundo usando o nome de casa de Deus. Grandes igrejas, denominações históricas, todas reivindicam esse título. Algumas são falsas, baseadas em princípios errados de autoridade e em grande parte edificadas de tijolos, não de pedras vivas. A igreja protestante, desde que evangélica, tem mais vida. Nela há muitas pedras vivas, mas são individuais e não estão unidas. A liberdade de consciência é sua especialidade. Há muito material esplêndido, mas não desenvolvido de modo que componha uma casa. No entanto, sem alarde, em muitos lugares e sem que ninguém veja na maior parte das vezes, Deus está levantando um vaso que de fato é sua casa. Consiste não em indivíduos extraordinários isolados, mesmo que grandes na pregação, no avivamento ou em qualquer outra coisa, mas em homens e mulheres humildes, soldados uns aos outros a fim de serem um pela cruz se quem precisa se tornar Betel. Deus precisa nos livrar do princípio todo do individualismo. Ele tem de nos salvar de querermos ser cristãos individuais extraordinários e converter-nos em sua casa. Pois a casa de Deus é sua testemunha na terra. Todo mundo sabe quão difícil é a convivência para os cristãos. Quando ela se dá, pela graça a Deus, e permanece, até o inferno percebe. Sejamos cautelosos. A casa de Deus é um princípio a ser seguido ou uma vida a ser vivida. Algo a se copiar ou ser. Seria fácil, tendo visto o valor da vida em conjunto, decidir a todo custo aplicar os princípios pelos quais ela haveria de funcionar. Mas isso não alcançaria o resultado. Precisamos ter a vida do corpo, a vida compartilhada de Cristo que vem dele como cabeça, antes de podermos nos conformar a seus princípios. Eles não podem ser apenas aprendidos. Então, como obter essa vida compartilhada? Nossa tenda precisa ser armada, como vimos, entre Ai e Betel. Entre o monte e a casa. De um lado, fica a casa de Deus, o testemunho da autoridade e o governo de Deus na terra. Do outro lado, o monte de ruínas, os escombros de nossas esperanças e ambições, expectativas e autoestima. Só se dermos as costas para esse lado, ficaremos de frente para aquele. Trata-se de verdade tanto geográfica quanto espiritual.
Só se tivermos aceitado o juízo de Deus sobre a velha criação como definitivo, é que nos colocaremos de frente para o que é representado por Betel. Depois de nossa carne, nossa força natural, ser tratada, então, e só então poderemos nos enquadrar espontaneamente sem esforço na casa de Deus. Somos como pedras vivas, do tamanho e forma exatos para o lugar que o Senhor nos reserva. Do contrário, por mais que tentemos nos enquadrar, só pertencemos ao monte de ruínas. É lamentável, mas muitos de nós fazem pouca ideia do que significa ter nossa força natural julgada e tratada. Em vez disso, vangloriamo-nos dela. Sinto-me assim. Meu ponto de vista é este. Na minha humilde opinião, gloriamo-nos em segredo nas próprias opiniões e diferença entre nós e os outros, bem como na independência que temos em relação a eles. Jamais reconhecemos de verdade esse fato como uma derrota absoluta. Quem não se viu julgado e lançado sobre um monte de ruínas, não encontrou seu lugar na igreja nem ouviu a voz de Deus. Possa Ele ter misericórdia de nós quando ousamos achar que a igreja do Senhor está errada e nós, certos. Não repudiamos seu povo apenas ao agir assim, mas o próprio Deus, que se agrada de se revelar entre eles. Ah, você diz, toda essa conversa sobre nossa velha natureza sendo tratada na cruz de Cristo é excelente, mas um tanto negativa. Conte-nos agora o lado positivo. Deixe-me responder de maneira bastante simples. O lado positivo é só uma questão de vida espontânea, miraculosa. A criança nasce sem ter de se preocupar em saber de onde vem a vida, apenas a vive com toda a naturalidade. O homem ou a mulher que crê e nasce de novo não precisa desvendar como funciona a nova vida. Ela vem de Cristo, ele ou ela tem, se regozija nela e a vive de modo muito natural e espontâneo. E o homem ou a mulher que crê e viu que a vida de Cristo é uma vida compartilhada da qual todos que são do Senhor participam, ele ou ela está na mesma posição exata. Aceita o fato e agradece a Deus, e a vida flui. Há um altar em Betel, e Deus recebe a oferta, qual seja, nossa aceitação de Cristo como nossa vida compartilhada. Em nossa insensatez, podemos nos desviar para Egito, mas Deus nos trará de volta. Os princípios da vida em conjunto se seguirão. Abraão se mudou para Hebrom, Gênesis 13:18, onde edificou seu terceiro altar. Hebrom quer dizer o lugar de concerto. Em termos neotestamentários, poderíamos substituir a expressão pela palavra comunidade, e com certeza é na comunhão do conjunto que o fato da vida compartilhada dos cristãos é posto à prova. Betel representa a vida no corpo de Cristo, Hebrom, o princípio de viver essa vida. A primeira deve preceder a segunda, e não há como chegar a Hebrom, a não ser por meio de Betel. Não se pode pegar um grupo de homens e impor a ele os princípios divinos da comunhão. A comunhão em Cristo é algo bastante natural, tranquilo, pois brota da realidade do corpo vivo de Cristo, e, portanto, não há necessidade alguma de planejá-la ou organizá-la. Quando nosso coração é entregue ao Senhor, como o de Abraão, seu fluxo é espontâneo. Uma questão de experiência nos impede de seguirmos adiante indefinidamente, bem como de sermos eficazes no testemunho, sem a comunhão. Deus costuma colocar as pessoas mais maduras em termos espirituais contra uma parede branca a fim de lhes ensinar esse fato. Elas chegam a um impasse, algo com que não conseguem lidar sozinhas. Descobrem então a necessidade absoluta de comunhão com outros em Cristo, e aprendem os valores práticos da vida coletiva. Mas, a partir do momento em que isso se torna conhecido, há uma nova capacidade de gerar frutos. Em Hebrom, Abraão habitou junto aos carvalhos de Manre, que quer dizer firmeza ou vigor. Quando, como Abraão, o povo de Deus se estabelece de vez ali, de fato tem um testemunho a dar. Os acontecimentos que se seguem de imediato mostram quão poderoso era o testemunho de Abraão ao mundo a partir do momento em que foi para Hebrom. O elemento de ligação nesses três lugares é o altar dedicado ao Senhor, todos eles erigidos por Abraão, Gênesis 12, 7,8, 13 e 18. Junto ao altar, por princípio, Deus aceita só Cristo. Nós, ao fazermos nosso próprio sacrifício vivo, Romanos 12:1, declaramos aceitar Cristo para nós mesmos e, por conseguinte, Deus pode nos receber em Cristo. Porque cada um de nós abandonou toda esperança em si mesmo e olha para Jesus Cristo, seu Filho, para tudo receber. Deus aceita o que oferecemos na íntegra. Sobre essa base, testemunhamos juntos.
Extraído do livro Transformados à Sua Imagem, Vatmanei. Inscreva-se no canal Desfrutar é bem melhor.